Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, voltamos, chegamos para essa que é a nossa última aula, nosso último encontro mais uma vez, em nome de toda a equipe do Aprova Concursos, deixa aqui meu muito obrigado a você pela confiança, pelo carinho, por acreditar e acompanhar essa série de vídeos junto com a gente, que alegria, que satisfação foi ter sua companhia, legal? Demos aqui para você algumas pitadas, algumas demonstrações de como são questões de raciocínio lógico quando o assunto é a banca do CESP, a banca Sebrasp, que é a banca organizadora, que foi a banca organizadora do último concurso do INSS, legal? Você percebeu que a prova do CESP, a prova do Sebrasp, é uma prova de muita resolução de problemas, que tem por trás sim conceitos, que faz com que não fique em aberto esse campo do raciocínio lógico. Trouxe algumas demonstrações e algumas aplicações diretas de definições e propriedades direto na prova de raciocínio lógico, legal? Mas nesse último encontro, além de convidar você a vir para o Aprova Concursos, estudar conosco, fazer a preparação, nosso curso completo, saindo do zero e entregando um nível forte de raciocínio lógico e de outras disciplinas, eu quero mostrar para você mais algumas pitadas e mais algumas demonstrações que verificam a ideia de que o dia da prova é o dia que você vai aplicar conceitos de raciocínio lógico e não ficar naquele achismo do talvez, do tem que ver, recurso, nada disso. É aplicação direta de conceito, legal? Vem comigo então a nossa última aula da série, espero que você tenha evoluído e entendido um pouquinho mais sobre raciocínio lógico. Aqui está seu próximo trabalho, Instituto Nacional do Seguro Social. Nessa última oportunidade, eu quero trazer para você um outro tipo de problema que aparece demais em provas do CESP, que são as chamadas equivalências lógicas. Deixa eu mostrar o primeiro enunciado para você, ó. Julgue o item seguinte em relativo à lógica proposicional e de argumentação. Olha só, a proposição, se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica, é logicamente equivalente à sentença, se Sônia é alta, então ela não pratica ginástica olímpica. Repare, você hoje já não é mais um completo leigo no assunto raciocínio lógico. Você sabe, por exemplo, que a frase se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica é uma frase conhecida como um condicional, como uma implicação lógica. Repare, Sônia é baixa é a nossa premissa. Sônia pratica ginástica olímpica é a nossa tese. Premissa, então, tese. Na aula passada, você viu, se não assistiu, convido a assistir a aula de número 3, você viu como se faz para negar esse tipo de frase, ou seja, como eu faço para dar a negativa dessa frase. Mas a negativa é parte de um contexto. Existe também outro tipo de questão, como esse, as questões que envolvem as equivalências lógicas. Quando você fala na palavra equivalente, muita gente entende a palavra equivalente como um sinônimo da palavra igual, ou até mesmo significado. Tudo isso a galera entende como equivalente. Exatamente isso pode ser entendido sim. Quando eu falo em frases que são equivalentes, são frases que nos levam a um mesmo significado, são frases que nos levam à mesma interpretação. Ou seja, eu posso passar a mesma informação escrevendo um outro texto, redigindo um outro texto, ou seja, redigindo um texto equivalente. Mas não é você lá no dia da prova que vai pensar a melhor equivalência lógica, que vai pensar assim, eu acho que a equivalência... Não, você vai lá para aplicar a regra que já existe. E uma regra que já está provada para a equivalência lógica é a chamada contrapositiva. É uma das formas de se fazer equivalência. Portanto, assim como a negação, quando se fala em equivalência lógica, existe um estudo, existe uma definição, existe uma regra. E não depende exclusivamente da sua interpretação. Uma das formas de se fazer a equivalência lógica se dá da seguinte forma. Vamos lá, ó. A ideia da equivalência. Tem mais, mas eu vou trazer uma para você. Olha só, toda vez que você fala numa frase do tipo se P, então Q, você pode dizer essa frase de uma outra forma, de uma forma equivalente. E mesmo assim,
usar condicional. Preste atenção. Toda vez que você estiver diante de um condicional, você pode usar um outro condicional e dar o mesmo significado para a frase. Mas não é, cuidado, não é trocando premissa com tese e tese com premissa. Não é. A equivalência do condicional se dá por meio de outro condicional assim, ó. Se não temos a tese, então não temos a premissa. Vou pegar uma frase fácil e mostrar o exemplo para você antes de resolver o exercício. Olha só. Se Brian prometeu, então ele irá cumprir. Repare que essa frase é um condicional. Qual é a premissa? Brian prometeu. Qual é a conclusão? Qual é a tese? Ele irá cumprir. Perfeito? Repare, premissa, então tese. Legal? Essa frase pode ser dita do mesmo jeito, de um jeito equivalente, usando o condicional também. Mas não é trocando, não é dizendo que se Brian irá cumprir, então ele prometeu. Não, é dizendo assim, ó, se não temos a tese, então não temos a premissa. Isso é conceito, isso é definição. Você leva para aplicar no dia da prova. Ou seja, o texto equivalente é assim, se Brian não irá cumprir, se o Brian não irá cumprir, então, se eu não tenho a tese, então não tenho a premissa. Ele não prometeu. Se o Brian não irá cumprir, então ele não prometeu. Sem a tese, então sem a premissa. Perfeito? Essa contrapositiva é algo que já está provado e é validado pela teoria do raciocínio lógico. Olha que loucura, tem teoria, tem definição, tem regra e você só aplica a regra. Quem não conhece isso, vai lá completamente descalço, completamente alheio à situação e é muitas vezes seduzido a marcar a resposta errada. Vamos lá, ó. Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica. Repare que ele está propondo que Sônia é alta, ou seja, ele está negando a premissa. Então, Sônia não pratica ginástica olímpica, então ele está negando a tese. É esse o texto lógico? É essa a equivalência lógica? Não. Então esse item está errado. Vamos escrever a resposta certa? Vamos lá. Se Sônia não pratica ginástica olímpica, ó, agora tô colocando na ordem correta, ó. Não pratica ginástica olímpica. Se não tem a tese, então Sônia, o quê? Não é alta. Sônia não é baixa, né? Ou Sônia é alta. Perfeito? Agora sim, esse texto está correto, esse texto é uma equivalência lógica. Entenda, por favor, que existem regras e que você só aplica a regra, não é você que define a regra, não é o seu achismo ou as suas convicções, são regras previamente determinadas. Tem muita gente que fala assim, ah, mas que chato, daí tem a regra, que ruim, que daí eu tenho que decorar a regra. Não pense assim, pensa, puxa, que legal, tem a regra, porque se tem a regra, você vai lá, aplica a regra, acerta a questão e resolve tua vida. É melhor pensar desse jeito. Eu só vou aplicar as regras que já existem. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Mais uma, ó. Considerando a proposição, se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar. Vamos pensar junto? Tem premissa? Tem condicional? Tem, porque é ser uma coisa, então outra. Tem premissa? Tem. Qual é a premissa? João se esforçar bastante. Tem a tese? Tem também. João conseguirá o que desejar. Perfeito? Premissa, então tese. Agora eu te pergunto, ó, a proposição. Se João não conseguiu o que desejava,
Então, João não se esforçou bastante. É uma sentença logicamente equivalente? E agora, é realmente uma equivalência lógica? Tá certo ou tá errado? Muito bem, agora está certo. Por que está certo? Fácil. O texto original fala assim, ó, se P, então que. O novo texto, ele está dizendo assim, João não conseguiu o que desejava. Você concorda que é negar a segunda sentença? Negar a tese? Se eu neguei a tese, se não deu certo, se ele não conseguiu o que desejava, então é porque faltou a premissa. E se faltou a premissa é porque ele não se esforçou bastante. Isso é equivalência lógica, esse texto está correto. Claro, não existe só essa equivalência lógica, existem outras formas de pensar a equivalência lógica, mas essa é uma das mais cobradas, perceba? Muito bem. Agora, com essas ideias que você viu aqui comigo ao longo das 4 aulas juntos, você percebeu que tem muita definição, tem muita propriedade, tem muita regrinha. E você só pode se dar o direito de dizer que não aprendeu raciocínio lógico se você passar pelo processo, ver todas as regras, ver um monte de exercício resolvido e falar, puxa, eu não consigo pensar logicamente. Mas hoje, do jeito que você está, sem nunca ter estudado lógica, por favor, tire da sua cabeça definitivamente que você não consegue aprender lógica. E sim, que você só não sabe todas as regrinhas da lógica. E claro, fica o convite, eu quero ver você junto comigo lá no nosso curso completo de raciocínio lógico, aprendendo aula após aula todas as ideias, todas as regras, todas as propriedades e resolvendo muita questão de raciocínio lógico. Quanto mais questões você resolver, melhor e mais habilidoso você vai ficar na arte do raciocínio lógico. Então, convido você e espero você lá no nosso curso de raciocínio lógico completo, com questões do CESP e questões que realmente fazem com que você saia da zona de conforto e aprenda definitivamente, resolva definitivamente seus problemas com raciocínio lógico, legal? Muito, muito obrigado pela confiança, obrigado por passar comigo aqui essas 4 aulas juntas e eu desejo de coração que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, legal? E precisando de concurso, conte com a gente, cara, conte com a Prova Concurso, estaremos sempre aqui oferecendo a melhor preparação. Tá certo? Uma ótima jornada, uma ótima caminhada. Mais uma vez, que Deus abençoe sua vida sempre. Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.